Olá a todos, aqui é o Márcio Carneiro, professor da UFMA, coordenador do Labicom, Laboratório de Convergência de Mídias, e também professor, né, dos mestrados de Design da UFMA, né, e do mestrado profissional em Comunicação. Esse aqui é mais um experimento que a gente está fazendo usando Python, tá? Dessa vez tentando criar uma ferramenta de geração de resumos, né, um sumarizador a partir de textos que você oferece para ele, tá? O LSUM, né, ele está construído para te dar três opções. A primeira, que é a padrão, você envia um texto TXT para ele, um texto da sua máquina, faz o upload e ele faz o resumo, tá? Se você não sabe como formatar um texto TXT, fica ligado no final do vídeo, eu vou te explicar, mostrar bem simples. Você abre no Word, salva como TXT e o texto está pronto. A segunda opção, que essa talvez seja mais interessante, é você entrar com o endereço web de uma notícia, né? Por exemplo, você vai num site de notícias, né? Clica numa notícia que você queira, clica na aba em cima que tem o endereço dessa notícia, dá um Ctrl+C e aí você volta para o sumarizador e entra com isso aqui. E a terceira opção é a opção de você apenas testar utilizando alguns textos que já estão na plataforma, né? São textos que eu já selecionei, né, para outras utilizações dos discursos dos presidentes, né, da nossa era recente, desde do Collor, né, passando pelo FHC, pelo Lula, pela Dilma e agora com Bolsonaro. Então você tem os textos de posse destes presidentes. Então, se você não quiser mandar um texto, quiser apenas testar, você pode escolher um desses textos, são discursos, né, e fazer o teste também, tá? Para usar a opção do endereço, né, aí você tem que clicar aqui, usar URL. Para a opção do exemplo dos discursos, você tem que marcar usar exemplo, tá? Não dá, se você fizer as duas coisas vai dar um erro, que é uma coisa ou outra, tá? E por padrão não tem nada, ele vai esperar um texto seu. Vamos usar então rapidamente, vamos fazer aqui, quem já viu outras soluções do Labicom, esse aqui é o Colab, né, do Google, é uma forma que a gente tem de compartilhar as coisas com as pessoas sem que elas tenham que instalar nada na sua máquina, né? E para rodar você sempre usa o executar tudo Ctrl F9, né? O atalho é Ctrl F9. Vou clicar aqui, observe que eu não tenho nada marcado, então ele vai para a primeira opção. Ele vai pedir para mim escolher um arquivo, aí eu vou clicar aqui, vou pegar na minha máquina, eu já tenho alguns arquivos aqui, eu vou pegar esse arquivo de uma matéria do Estado, né, sobre uma polêmica, né, de comentários de matriz em relação à CPI, etc, etc. Eu vou abrir aqui, então ele vai subir esse texto e aqui vai fazer um resumo, tá, do que ele encontrou no texto. Essa é uma opção, tá? Posso fazer de novo, apenas repetindo, executar. Ele vai pedir de novo para eu subir um texto. Aí eu posso subir de novo. Agora, por exemplo, se eu mandar um outro artigo aqui, um texto agora, o discurso, né? Um dos que está lá como exemplo, da Dilma 2015, aí eu vou subir, só que eu estou subindo da minha máquina, eu tenho esse texto aqui, tá? E aí vem o resumo aqui dela. Se eu quiser, então, usar uma URL, que é a segunda opção, né? Observe que eu já fiz lá eu já fui lá na Folha, já peguei essa matéria aqui, comandante da tropa, barará, 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 já passei a URL para cá, tá? Então, eu assinalei, coloquei a URL, aí eu vou dar a execução, mandar executar tudo de novo. Aí observe que agora ele não vai pedir um texto meu, ele vai lá no endereço que eu passei e vai gerar, inclusive, duas versões do resumo, tá? Ele vai pegar o título da matéria, tá? E vai fazer um resumo, vamos dizer assim, uma versão e outra versão. Por que em duas versões? Porque, na realidade, nessa primeira versão, ele está usando uma biblioteca chamada Newspaper, em Python, que extrai, né, notícias, enfim, mais focada em material de notícias. E a de baixo é o resultado do código que está sendo usado para todas as outras modalidades, notícia ou não, né? Então tem as duas, aí você compara, pode até juntar as duas e ter o resumo mais completo da notícia a partir do link que você colocou. E se você quiser, né, você desmarca aquela última opção, usar um exemplo, escolhe um discurso, né, dos presidentes, né? Lula do FHC 1999, tá? Selecionou aqui, aí dá executar, executa tudo. E aí ele vai fazer o resumo do discurso, tá? Que está aqui, né? Então esses discursos eles estão lá na plataforma, você pode utilizar, são exemplos, né? Testes. Esse aqui você usa o link e aqui, se você desmarcar tudo por padrão, ele vai esperar que você mande o link para ele, tá? Para você
só para você entender, se você tem um texto, tá, e quer botar ele em TXT, porque né, você vai ter que abrir ele, né, no Word. Então, só para você entender, eu vou pegar um texto qualquer aqui. Tá, pegar um texto aqui qualquer que seja. Não, aqui não carregou. Aqui já deu, atrasou aqui. Bom, tá aqui o texto, tá? Desculpe. Esse texto até é um artigo que não foi publicado ainda, mas né, fica aí como spoiler, né? E aí a gente pega o texto e bota salvar, né? A partir do texto aqui, eu quero salvar como, tá? Então, salvar como. Por padrão, ele vai sempre trazer documento do Word, mas você vai clicar e aí você vai escolher a opção texto sem formatação, tá? Ele vai gerar então o TXT. Quando você colocar salvar, ele vai te perguntar que codificação que você quer usar. Você vai clicar em outra codificação, vai descer aqui até o final e usar o TF8, que é uma espécie de codificação genérica que funciona inclusive em outras línguas, né? Vai facilitar. Deu OK, e aí ele vai salvar para você a versão do texto, tá? Já no formato TXT, e com ela você vai poder utilizar o sumarizador, tá? Levando seu arquivo TXT do jeito que eu fiz inicialmente, tá? É bem simples assim. Algumas observações, caso você tenha ficado até aqui, por exemplo, nos exemplos que eu estou te mostrando, né, quer dizer, foi pensado para notícia, já testei com discurso, com texto mais simples, né, funcionou tranquilo. Agora, se você está pensando, por exemplo, vou resumir artigos acadêmicos, né, eu testei, o resultado não foi bom, e além do mais, no artigo acadêmico você tem um resumo que é feito por quem escreveu, então com certeza ele vai ser melhor, tá? Essas soluções via código, né, elas não têm, vamos dizer assim, 100% de precisão, né, então elas erram, elas utilizam, né, matemática, estatística, frequência para poder, né, achar uma solução para o problema, né? Elas estão dentro, essas soluções estão dentro do que a gente chama da área de inteligência artificial, que a gente chama de NLP, né, processamento de linguagem natural. Então você tem várias ferramentas para fazer isso, né? Ou seja, para compatibilizar a máquina e o texto, né, que é a expressão humana, enfim, para que elas possam, para que a máquina possa entender isso. Isso é utilizado em várias situações, né, tradução, resumos, né, e enfim, uma série de outras coisas. Mas isso são soluções que não, claro, não têm 100% de efetividade. Então, para artigos acadêmicos não recomendo, né? Para notícia e para textos como esse do discurso, né? Você pode testar também um outro tipo de texto se você quiser, não tem nenhum problema, tá bom? E assim, a ideia depois é que a gente possa, isso aqui vai ser um módulo, né, de uma solução mais complexa do LabCom, que vai extrair, não, no caso não um link, tá? Mas um conjunto de links e gerar um conjunto de resumos, né? Aí sim, para a gente ter, por exemplo, uma página de um site com um resumão, né, de várias notícias, de várias fontes, né, uma espécie de automatização, principalmente considerando que as pessoas hoje têm, né, muitas pessoas, né, não têm mais tempo de ler as matérias todas, ou nem querem mesmo, né, querem só se informar rapidamente. Então às vezes com um título e um pequeno resumo é possível atingir esse objetivo, né? Então o sumarizador é uma parte desse processo maior, e você pode testar, vou deixar o link aqui na descrição, basta clicar e testar, tá? De novo, como todas as soluções do LabCom, a gente não oferece suporte individualizado, né? Basicamente o vídeo, né, é que traz as instruções, você testa, eventualmente, enfim, por conta e risco, tá? E a gente não dá suporte individualizado, não é por falta de vontade, é porque a gente não tem como, né, normalmente fazer esse tipo de suporte, né? Porque ele demanda muito tempo e é muito volumoso, tá? Então, basicamente, sou eu que faço essas coisas, né? Então não tem como fazer isso, tá? Dar um suporte individualizado. Mas você pode comentar aqui no vídeo, né? Mandar alguma dúvida aqui pelo canal. Se você não é inscrito no canal ainda, né? E acha que esse tipo de conteúdo é interessante, né? Eu tenho vários outros conteúdos para professores, para pesquisadores aqui no canal. Dá uma olhada, se inscreve, né? Se puder, ajuda o canal, dá um like, comenta, né? Enfim. E se você está chegando agora, né? Obrigado pela sua atenção. Espero que seja útil, tá? E que você goste, tá? Até a próxima, muito obrigado.